Oi, o foco da aula de hoje são EDOs lineares não homogêneos, mais especificamente um método que é chamado método dos coeficientes a determinar. Então, nessa aula de hoje, mais especificamente, aprenderemos como determinar soluções particulares de EDOs lineares a coeficientes constantes, não homogêneos, usando o método dos coeficientes a determinar. É um método simples e eficiente, tá, que pode ser aplicado a EDOs de coeficientes constantes de qualquer ordem. Tá? Serão mostrados exemplos e problemas resolvidos para vocês reproduzirem após assistir a aula. Então, vamos começar relembrando uma definição importante apresentada na aula 5 em detalhes, tá? Mas bem brevemente. Quando temos EDOs não homogêneas, tá? Ou seja, com aquele termo independente diferente de zero, a solução geral é formada por duas parcelas linearmente independentes. Uma delas é o que a gente chama de solução da homogênea associada, ou seja, a solução que a EDO teria se ela fosse homogênea, forçando a R de x igual a zero. Aí na aula 6 nós aprendemos como obter essa solução aqui para EDOs lineares a coeficientes constantes. E essa segunda aqui é chamada de solução particular, e ela está diretamente ligada ao termo independente. Então aqui temos dois exemplos de EDOs lineares não homogêneas, tá, com as suas respectivas soluções. Sendo que nas equações, temos o mesmo lado esquerdo, y2' menos y, tá? Mas diferentes termos independentes. Notem que parte da solução, tá, em ambos os casos, tá, é a mesma, ou seja, corresponde à solução da homogênea associada, tá, que é a mesma, obviamente, para as duas soluções. Já a outra parcela da solução, destacada aqui em laranja, tá, é diferente para cada caso, sendo justamente essa solução particular. Tá? Então, é essa parcela da solução aqui, que nós vamos aprender a usar hoje, a obter hoje, né, melhor dizendo, usando um método chamado de método dos coeficientes a determinar. Tradicionalmente, existem dois métodos para a obtenção da solução particular de EDOs lineares. Um deles é esse método da aula de hoje. Tá? Ele é um método mais simples, tá? Ele é um método basicamente algébrico, e é aplicado quando o termo é independente, apresenta uma forma funcional, tá, que suas derivadas, tá, representam funções da mesma família. Tá, ou seja, isso vale para polinômios, trigonométricas, exponenciais e produtos entre elas. Tá? É garantido que ele sempre vai funcionar para EDOs lineares a coeficientes constantes. O outro método é o chamado método da variação de parâmetros. Tá? Esse é mais trabalhoso. Tá? Ele envolve integrações, cálculo de determinantes e outras operações, porém é o mais versátil. Ele é aplicado tanto para EDOs a coeficientes constantes quanto coeficientes variáveis, tá, lineares, e para qualquer tipo de termo independente, não restrito a essa classe que a gente vai especificar na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos focar nesse método aqui. E na aula 9, nossa próxima aula, aprenderemos o método da variação de parâmetros. Então, o método dos coeficientes a determinar, ele consiste basicamente em duas etapas, tá? Onde a primeira consiste, na verdade, que é a base do método, né? Consiste em assumir que a solução particular, yp de x, ela pode ser expressa por uma função da mesma natureza do termo independente r de x, ou seja, vai apresentar a mesma forma funcional da r de x. Tá? Nessa tabela que a gente vai preencher, nós vamos ver situações onde é possível assumir esse tipo de correspondência entre o termo independente e a solução proposta. Tá? De forma geral, são funções tais que suas derivadas de primeira, segunda, terceira ordem sejam todas da mesma natureza. Então, os mais comuns seriam os polinômios, ou seja, a derivada de um polinômio é um polinômio, as exponenciais, a derivada exponencial também é uma exponencial, as trigonométricas e os produtos entre essas. Tá? Quando, por exemplo, nós temos um polinômio, tá, ou uma constante, que seria só esse primeiro termo aqui como um termo independente, espera-se que a solução particular também seja um polinômio da mesma ordem, tá? Onde os coeficientes, então, são desconhecidos. Então, a gente sabe que a solução vai ter essa forma, mas a gente não conhece os coeficientes. Quando r de x for uma exponencial, espera-se também que a solução seja uma exponencial de ax, porém multiplicada por um coeficiente também que a gente não conhece. Tá? Mas a gente sabe, novamente, qual seria a cara da solução, a forma da solução. Quando temos o seno ou um cosseno com argumento bx, ou mesmo uma combinação linear dessas, tá? Esperamos que a solução particular
seja uma combinação linear das mesmas funções, onde os coeficientes C e CJ seriam desconhecidos. Tá? Mesmo que apenas o cosseno ou apenas o seno esteja presente no termo independente, deve-se supor que a solução particular possa conter ambas as funções, visto que a derivação de uma leva naturalmente à outra. Tá? Aqui nós teríamos ainda uma combinação dos casos anteriores. Tá? Se R de x contém exponencial de EAx vezes cosseno, EAx sozinhos ou combinados, tá? A solução particular vai apresentar a mesma forma funcional, tá? E a gente tem que levar em conta a possibilidade de ambos termos estarem presentes pelo mesmo motivo do caso acima. Bem, eu tinha comentado há pouco que o método tem duas etapas. A primeira consiste na formulação em si, tá? Da estruturação da forma da solução particular, conforme aqui ilustrado na coluna do meio, tá? A partir da natureza do termo independente. Naturalmente, a segunda vai ser, então, consistir os coeficientes, esses coeficientes da solução proposta, tal que esta satisfaça a equação diferencial. Daí que vem o método, tá? O método dos coeficientes a determinar. Esse método, em princípio, se aplica a ideias de coeficientes constantes, cujo termo independente R de x seja uma das funções apresentadas nessa tabela ou uma combinação delas, como a gente vai ver a seguir. Tá? Aqui temos uma versão mais genérica, tá, para o termo independente R de x e para a solução particular esperada. Tá? É equivalente ao caso anterior, pode comparar, só que ao invés das funções R de x serem multiplicadas por uma constante k, como eu mostrei lá, eu posso voltar rapidinho aqui, ó. Em vez de ser k, elas vão estar multiplicadas por um polinômio de ordem n, tá, que eu vou chamar de p minúsculo n de x. Tá? E a única mudança é que, ao invés de nós termos coeficientes desconhecidos multiplicando as funções aqui na solução particular, tá, nós temos um polinômio da mesma ordem, vou chamar de Pn com P maiúsculo, tá, um polinômio da mesma ordem, multiplicando, tá, as funções, onde os coeficientes desses polinômios, então, esses Pns que aparecem aqui, ó, são desconhecidos. Notem também que, no caso das funções trigonométricas, cada função, tá, vai ter um polinômio diferente, tá, equivalente, mas com coeficientes específicos, índice 1 e índice 2, tá, a serem determinados no processo. Então, essa tabela e a tabela do slide anterior que vão nos servir como guia para a formulação da solução particular, simplesmente consultando a forma da R de x. Então, vamos apresentar aqui o procedimento da obtenção da solução particular de forma mais detalhada, segundo esse método, tá, passo a passo. Para começar, nós propomos nossa solução particular baseado na forma funcional, tá, do termo independente. Essa etapa é a mais importante. Tá? Por quê? Visto que se for proposta uma função inadequada desde o início, nós não vamos conseguir chegar na solução desejada de forma alguma. É a etapa onde a gente tem mais que pensar. A outra, as próximas etapas, como a gente vai ver, é mais trabalho braçal, manual, digamos assim. Tá? Mais especificamente, então, usamos as tabelas anteriores para definir a forma funcional da solução particular, contendo os coeficientes a serem determinados. E aqui eu listo duas variações da regra, tá? Ou seja, melhor, dois casos específicos. Primeiro, ó, se o R de x, tá, for equivalente a uma soma de funções apresentadas individualmente nas tabelas anteriores, por exemplo, um polinômio somado a trigonométrica, ou um exponencial somado a um polinômio. A solução particular também vai corresponder às somas das soluções particulares associadas a cada uma das parcelas. Tá? Isso vai ficar mais claro no exemplo a seguir. A segunda variação seria a seguinte: quando um dos termos for igual a um termo da função complementar, ou seja, ela for equivalente a uma função lá da base de soluções da homogênea associada, para tornar ela linearmente independente, a gente tem que modificar multiplicando por x na k, onde k é o menor número inteiro, tal que yp não apresente mais termo em comum com a função complementar y de h. Tá parecido com o que a gente fez lá na aula 6, em relação à formulação da base de soluções. Tá? Vamos ver isso em prática também no exemplo. Então, a parte seguinte consiste em substituir essa solução proposta na equação diferencial, tá? Obtendo assim naturalmente uma equação algébrica. E, por fim, determinam-se os coeficientes dessa solução particular, CI, tomando a identidade entre os termos comuns do lado esquerdo com o lado direito da igualdade. Vamos ficar mais fácil de entender o procedimento se a gente aplicar numa situação prática.
Tá? Daí acho que sugiro, assim, de ver os exemplos, que vocês voltem, tá, depois a esse procedimento, tá, para entender melhor até a sequência do método e as justificativas usadas para formular soluções particulares. Então, nós vamos tomar essa EDO homogênea como base, no qual a gente já calculou a solução geral na aula 6. Então, aqui, calculando as raízes do polinômio característico 2 e 3, nós temos a solução exponencial de 2x exponencial de 3x. Portanto, por uma EDO linear não homogênea contendo esse mesmo lado esquerdo, tá, nós vamos ter uma solução com essa cara aqui. Ó, tá? Então, o que nós temos que fazer é determinar y de p aqui, ó, dado a r de x que estiver presente na equação diferencial. Então, no primeiro momento, vamos primeiro aprender em propor as soluções particulares, tá? Sem se preocupar ainda em como determinar os coeficientes, só como formular a solução particular, e vamos analisar diferentes situações, diferentes cenários. Então, aqui nesse primeiro caso, ó, nós temos como termo independente 30, que é uma constante. Portanto, nossa solução particular se espera que ela também seja uma constante. Nós vamos chamar de C3, que ela vai ser determinada no processo, ou seja, podemos uma constante aqui, nós esperamos uma constante aqui, ou seja, um polinômio de ordem zero, podemos dizer. Nesse caso aqui, ó, quando a gente tem um 18x ao quadrado, já nós podemos pensar como um polinômio de segunda ordem, mas com coeficientes de ordem 0 e 1 nulos. Portanto, a gente espera que a solução particular também seja um polinômio de segunda ordem, com coeficientes C3, C4 e C5 desconhecidos a serem determinados. Note que nós temos que levar em conta a possibilidade de existirem todos os termos, mesmo que eles não apareçam aqui. Pode acontecer deles serem nulos ou que alguns deles sejam não nulos, que é até o mais comum. Tá? Outra coisa que é importante ressaltar é que os coeficientes multiplicativos ali nos termos independentes em si, nesse caso 18 aqui, ó, não importa, o que importa é a forma funcional. Tá? Não importa quando a gente formular SSP, tá? Porque se a gente trouxesse o 18 aqui, ó, na verdade não faria diferença. Tá? Até não faria diferença, mas o valor do coeficiente a ser calculado seria diferente. Não vale a pena trazer esses termos que multiplicam aqui, tá? Porque é uma complicação desnecessária na manipulação algébrica que vai vir na sequência. Portanto, a gente só usa a forma funcional mesmo. Então, aqui outro exemplo, ó, quando o termo independente é exponencial de 4x. Então, segundo nossa tabela, a solução particular também tem que ser exponencial de 4x, só que multiplicado por uma constante a ser determinada. Tá? Nesse outro exemplo, nós temos 26 seno de 2x. Novamente, 26 não importa, o que importa é essa parte aqui, ó, do termo, a função seno de 2x. E como discutido anteriormente, temos que contemplar a possibilidade de ambos seno e cosseno, de 2x, obviamente, estarem presentes na solução particular. Pode acontecer de ambos serem não nulos, ou um deles ser nulo, tá? Mas isso vai vir naturalmente no procedimento. A gente tem que formular ela da forma completa. Aqui temos uma situação um pouco diferente, uma variação em relação ao caso anterior. Nós temos 12x, que seria um termo ali, por exemplo, polinomial, tá? E cosseno de 3x. O que nós fizemos nesse caso, então, é aplicar a variação que a gente apresentou nos slides anteriores ali, ó. O que nós fizemos é criar uma solução particular, tal que a gente soma a parte que a gente esperaria do primeiro termo, ou seja, desse 12x eu esperaria um polinômio de primeira ordem, com coeficiente C3, C4, e dessa segunda parte, tá, uma combinação linear de seno e cosseno com o mesmo argumento, tá, multiplicado por coeficientes C5 e C6. Tá? Então, nós teríamos aqui 4 coeficientes a serem determinados. Por fim, mais um exemplo, tá? Nós temos aqui 4 vezes o exponencial de 2x. Então, se a gente usar a regra padrão, tá, nós teríamos C13 exponencial de 2x, tá? Só que nós temos um problema. O problema é esse. Essa solução exponencial de 2x, ela faz parte, ó, olhando aqui em cima, ó, da base de soluções da homogênea associada. Portanto, se a gente juntar as duas, essa particular aqui com essa solução da homogênea associada, o termo exponencial de 2x pode ser agrupado, ficaria C1 mais C3 agrupado aí no 2x, a gente não teria uma solução particular em si. Então, nesse caso, nós usamos a segunda variação mencionada lá nos slides anteriores, lá do método,
que, na verdade, é também baseado no método de redução de ordem, que eu discuti na aula 6, quando a gente tinha EDOs lineares homogêneas, coeficientes constantes com raízes duplas. Tá? Dê uma conferida lá, caso vocês não lembrarem. Para obter uma solução linearmente independente, tá? Ao invés de usar nessa forma, a gente multiplica ela pela menor potência de x possível. Nesse caso, seria só por x, já seria suficiente, como aconteceu lá no exemplo da aula 5. Desculpa, da aula 6. Tá? Portanto, a solução apropriada seria essa aqui. Ó. Então, nós temos aqui um coeficiente a ser determinado, que é o coeficiente C3. Vamos ver mais duas situações. Tá? A primeira aqui seria um r de x que nós temos um polinômio, podemos pensar como um polinômio multiplicando o cosseno, que seria daquela segunda tabela apresentada. Então, nós usamos aquela tabela do slide 8, que envolve produtos de polinômio com outras funções, e verificamos que a solução particular tem que levar em conta a possibilidade de seno e cosseno aparecerem, obviamente, mas multiplicados por um polinômio de primeira ordem. Tá? Então, aqui só multiplicamos os termos, né? Aqui tirando os parênteses para ficar mais evidente, né, os termos que surgem, e temos 4 coeficientes a serem determinados. Tá? Essa outra situação aqui, ela tem um r de x que, em princípio, não está naquela tabela, né, cosseno hiperbólico de x, porém, basta lembrar que essa pode ser expressa em termos de funções exponenciais, argumento positivo e negativo. Então, né, usando essa forma que é fácil, né, com que a gente já viu, formular a solução particular, ela assume essa forma, exponencial de x, exponencial de menos x, com dois coeficientes a determinar, tá? Ou ainda, tá, como vimos lá na aula 6, uma forma alternativa e completamente equivalente seria essa aqui, empregando funções hiperbólicas. Tá? Qualquer uma pode ser usada. Claro que os coeficientes de uma ou outra vão ser C3, C4, C5, C6, vão ser diferentes uma da outra, tá? Mas ambas vão ser consistentes, vão poder satisfazer a equação diferencial. Então, vamos tomar agora um exemplo representativo dessa coleção de soluções que nós formulamos ali nos slides anteriores, tá? Para aprender como proceder na segunda etapa do método, que é a determinação dos coeficientes em si. Tá? Então, se vocês entenderem o procedimento para esse caso que eu vou mostrar, certamente vocês não saberão o que fazer em qualquer outro caso, tá? Desde que, lembrando que a solução particular esteja corretamente formulada lá desde o início. Esse é o caso onde a gente até pegou uma combinação, ó. A r de x era formada por um polinômio de ordem 1, termo 12x, e um termo com cosseno de 3x. A solução particular foi formulada dessa maneira, tá? Onde essa parte da solução vem aqui do termo independente 12x, polinômio de primeira ordem, tá? Duas constantes, e do termo cosseno de 3x, tá? Levar em conta a possibilidade de aparecer tanto seno quanto cosseno de 3x. Então, para obter esses 4 coeficientes, tá? Primeiro nós vamos substituir essa solução em EDO. Tá? Então, para isso, a gente calcula a derivada primeira e a segunda. Então, nós temos aqui o y, que vai aparecer aqui, y', que vai aparecer aqui, e y2', que vai aparecer aqui. Tá? E substituindo, então, ó, seria equivalente a fazer isso aqui, ó, colocar a função e suas derivadas na equação, tá? Onde aqui, ó, o resultado seria esse. Colocando aqui, ó, para ficar mais claro, né, onde foi parar a derivada segunda, a derivada primeira e a própria função. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora vai ser pegar essa expressão, só vou copiá-la de novo aqui na próxima, tá? E vamos reescrever ela, vamos dar uma trabalhada nela, vamos escrever o lado direito de modo a colocar aqui as funções de x em evidência. Ó. Vamos fazer isso aqui. Ó. Então, o que eu fiz? Só reordenei, multipliquei os termos aqui, juntei, ó, de forma a ter explícito, ó, tudo que está multiplicando seno de 3x, tudo que está multiplicando cosseno de x, e a mesma coisa do outro lado. Então, só destacando aqui os dois lados. Então, o que a gente tem que fazer agora é só verificar quais são os valores desses coeficientes, tal que essa relação seja satisfeita. Tá? Ou seja, o lado esquerdo equivale ao lado direito. Então, por exemplo, podemos começar tomando os termos multiplicados por x. Então, do lado esquerdo, temos aqui, ó, o único termo que multiplica x é 6c3, tá? X sozinho, e aqui a gente tem 12. Tá, isso quer dizer que, para essa igualdade ser válida, 6c3 tem que ser igual a 12. Então, temos uma primeira equação, que na verdade que já vai me dar direto o valor que C3 tem que assumir. Então, o que a gente tem que fazer agora é o mesmo para os outros termos. Por exemplo, pegando aqui os termos, ó, de x na zero. Tá? Então, desse lado eu tenho aqui, ó,
os únicos termos que não são multiplicados por nenhuma função de x, e desse lado aqui não tem nenhum termo multiplicado que não esteja multiplicado por alguma função de x. Então, para que essa relação seja consistente, esse termo aqui tem que ser nulo. Agora vamos fazer a comparação com as trigonométricas. Por exemplo, pegando seno. Então, desse lado, nós temos a combinação de coeficientes multiplicado por seno 3x. Desse lado, nós não temos seno de 3x. Portanto, essa combinação aqui, ó, ela tem que ser nula. Tá? Por fim, analisamos o último termo que nós temos aqui, que é o cosseno. E notem que desse lado nós temos essa combinação de coeficientes multiplicando o cosseno. Aqui nós temos menos 13 multiplicando o cosseno. Portanto, essa combinação ela é igual a menos 13. Então, note que nós temos 4 equações algébricas, tá? E 4 coeficientes a serem determinados, C3, C4, C5 e C6. Então, é só resolver o sistema resultante, deixo como exercício para vocês. Nós temos aqui do lado os valores dos coeficientes, os valores obtidos, né, pelos coeficientes a serem determinados. Ou seja, qual o significado deles? Eles são os coeficientes, tá? Tal que, ao serem inseridos nessa solução particular, faz com que essa satisfaça a equação diferencial não homogênea. Portanto, nossa solução fica com essa forma, fazendo a substituição. Para formular a solução geral, agora basta pegar essa solução particular e juntar com a solução da homogênea associada, que a gente já tinha desenvolvido anteriormente, e pronto, está aqui o resultado final. Tá? Então, nós temos aqui, ó, evidente, a solução da homogênea associada é particular. Tá? Note que ela naturalmente vão ter duas constantes arbitrárias, que é o esperado de uma DO de segunda ordem. Tá? E elas seriam, então, determinadas usando condições de contorno e condições iniciais impostas num dado problema de interesse. Eu até mostro aqui no próximo slide um exemplo de cálculo, tá, dessas constantes arbitrárias de um problema de valor inicial, com essas duas condições iniciais aqui. Ó. Só para ressaltar o seguinte, ó, o cálculo das constantes arbitrárias deve ser feito somente após a solução particular ser obtida. Tá, um erro de iniciante comum é obter o valor dessas constantes arbitrárias lá para o problema homogêneo e já trazer ela para cá. Isso está completamente errado. Tá? O que tem que ser feito, então? O que tem que ser feito é, depois de obter a solução particular, tá, junto, eu sei que essa parte da homogênea, com as constantes arbitrárias não determinadas, e aí sim aplico essas condições iniciais ou de contorno. Então, isso que a gente fez aqui, é só usar aquele procedimento que a gente já viu na aula 2 e até aplicamos em outras aulas, basta reescrever as duas condições iniciais aqui, ó. Então, basicamente, pegando y, substituindo x por 0 igual a 1, e a derivada, ou seja, derivamos essa expressão e substituímos x por 0. Temos aqui, no final das contas, trabalhando essas expressões, essas duas equaçõezinhas aqui, que deixo de exercício para vocês, para verificar que nós temos C1 igual a 2 e C2 menos 17 sextos. Portanto, nossa solução particular é obtida ao pegar essa solução geral e substituir o valor de C1 e C2. Tá? Então, recapitulando, primeiro a gente monta a solução geral com as duas partes e depois a gente calcula os coeficientes arbitrários C1 e C2, né, um problema de valor de contorno. Só para finalizar, então, deixo para vocês ó, os valores dos coeficientes determinados para as soluções particulares daqueles exemplos que eu mostrei anteriormente, lá no slide 11, tá, que lembramos, a gente estava só aprendendo a propor a forma funcional das soluções particulares. Então, está aqui como gabarito, né, os coeficientes determinados. Fica como exercício para vocês, então, aplicar esse método que eu mostrei agora há pouco, a segunda etapa, que é esse procedimento algébrico, para verificar se os coeficientes aqui estão consistentes. Tá? E também mostro aqui, tá, para os primeiros, naquele segundo slide também, quando a gente tinha o produto de polinômio com uma trigonométrica, ficaria assim a solução. Então, vão lá, verifiquem que isso realmente ocorre. E essa aqui também é com cosseno hiperbólico, dá para escrever de duas maneiras. Então, até tentem partindo da forma com exponenciais e da forma com trigonométricos, tá, que elas são totalmente equivalentes, vocês podem fazer aqui, usando as definições de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, ver que elas são completamente equivalentes. Então, também fica como exercício para vocês. Então, com isso encerramos nossa aula. Tá? Nós aprendemos como aplicar o método dos coeficientes a determinar no cálculo, né, de soluções particulares de LDOs lineares, não homogêneas. E na próxima aula, a gente vai aprender um método alternativo para a obtenção dessas soluções particulares, que é o método da variação de parâmetros. Tá? Muito obrigado. Bons estudos a todos.